A tuatara é um réptil que possui um terceiro olho no topo da cabeça. O olho tem uma retina, conexões nervosas e uma lente, mas não é usado para ver, pois durante o crescimento ele rapidamente fica coberto por escamas. Os cientistas ainda estão tentando descobrir a função misteriosa desse olho. Existe apenas uma letra que não aparece no nome de nenhum dos 50 estados dos Estados Unidos. Há um Z em Arizona e até 2X em Novo México e Texas, mas pesquise no mapa e você não encontrará um único Q em nenhum nome de estado de lá. Estima-se que um total de 108 bilhões de pessoas já viveram na Terra ao longo da sua história. Você já se perguntou para que serve aquele bolso minúsculo no seu jeans? Ele é um bolso para o relógio e foi originalmente feito para guardar relógios de bolso. Lá em 1879, era uma novidade nas calças jeans leves. Mais de 1,5 milhão de toneladas de batatas são usadas para fazer as batatas fritas do McDonald's todos os anos, o que representa cerca de 15% de todas as batatas cultivadas nos Estados Unidos em 2020. Ao contrário dos humanos, os gatos não têm a mesma quantidade de dedos nas patas dianteiras e traseiras. Eles geralmente têm 5 dedos nas patas dianteiras, mas apenas 4 nas traseiras. Se você tem um companheiro felino, dê uma conferida. Toda a população da Terra caberia em Los Angeles. Com a população mundial de 7,5 bilhões de pessoas, isso parece loucura. Mas se todas ficassem ombro a ombro, poderíamos caber em 1.300 metros quadrados. Os porcos não são os únicos animais que são ótimos para encontrar trufas. Os cães são tão bons quanto, graças ao olfato, e agora são usados com mais frequência. A bandeira norte-americana atual foi desenhada por um estudante do ensino médio. Bob Heft desenhou a bandeira para sua aula de história em 1958 e recebeu apenas um B- por seus esforços. Mais tarde, seu desenho foi escolhido entre mais de 1.500 outros para se tornar a nova bandeira. Sua nota foi, sem surpresa, alterada para A depois disso. Os pandas no zoológico podem parecer em casa, mas a menos que você esteja na China, eles estão apenas de férias. Isso porque, tecnicamente, todos os pandas são emprestados da China e pertencem àquele país. A frase em inglês "The quick brown fox jumps over the lazy dog", que significa em português "a rápida raposa marrom pula sobre o cachorro preguiçoso", utiliza todas as letras da língua inglesa. Em 1974, um traje espacial completo da NASA custava entre 15 milhões e 22 milhões de dólares. Mas ao longo do tempo, a NASA não substituiu os trajes desgastados, o que os levou a ter apenas 4 trajes para atividades extraveiculares funcionando. Mas não tenha medo. Desde 2009, a NASA tem trabalhado para atualizar seu guarda-roupa para uso fora da nave espacial, com um investimento de 200 milhões de dólares. Será que vão ter lantejoulas? A água quente pode congelar mais rápido do que a água fria. Isso ocorre porque a água resfriada na parte inferior é mais densa do que a água quente na parte superior, e essa distribuição desigual de temperatura acelera o processo de resfriamento. Em um período de 12 horas, é provável que uma formiga tenha apenas 8 minutos de descanso. Elas estão realmente definindo o significado de soneca. Os camelos têm 3 conjuntos de pálpebras e 2 fileiras de cílios para proteger os olhos da areia do deserto. A letra X foi usada pela primeira vez para representar um beijo em 1763. Isso foi em uma carta escrita pelo naturalista britânico Gilbert White. Ninguém realmente sabe se estamos soletrando William Shakespeare corretamente, e parece que nem ele próprio tinha certeza. Ele assinava seu nome de várias maneiras, mas acontece que ele nunca assinou nada como William Shakespeare, apesar de ser a grafia aceita hoje. A palavra swims, do verbo nadar em inglês, fica a mesma, mesmo quando virada de cabeça para baixo. Tipo assim. Uma pequena porcentagem da energia estática que você vê nas telas de TV antigas é radiação residual que sobrou do Big Bang. Se você levantasse a cauda de um canguru, destaco que eu não recomendaria isso. O animal não conseguiria mais pular. Os cangurus usam a cauda como uma terceira perna para impulsioná-los para frente e também para manter o equilíbrio. Então, basicamente, eles cairiam. Se você estiver indo para Londres para ver a famosa London Bridge, pense novamente, pois a ponte original agora fica no Arizona. Na década de 1960, a ponte de Londres estava na verdade caindo, então a cidade decidiu vendê-la para o magnata do petróleo norte-americano Robert P. McCullough. Ela foi desmontada, cada peça etiquetada, enviada para os Estados Unidos e remontada. Agora ela pode ser encontrada na cidade de Lake Havasu. Os trailers de filmes eram originalmente exibidos depois do filme.
Por isso são chamados de trailers, que vem da palavra trilha em inglês. Você não precisa se preocupar com crocodilos zombando de você, pois esses animais não conseguem mostrar a língua. Eles têm uma membrana na boca que impede a língua de se mover. Inglês é a língua mais falada no mundo, e 4 vezes mais pessoas falam-na como uma segunda língua do que como língua materna. Por falar na Inglaterra, as joias da coroa contêm 2 dos maiores diamantes lapidados de todos os tempos. O diamante Cullinan é o maior diamante já encontrado e faz parte do cetro do soberano com a cruz. A segunda joia é apropriadamente chamada de Cullinan II e fica fixada na impressionante coroa imperial do estado. Então, agora você já sabe. Cada copo de água que você bebe provavelmente contém células de água que também foram bebidas por um dinossauro. Os dinossauros existiram há 186 milhões de anos em comparação com os 200 mil anos da humanidade, dando-lhes muito mais tempo para beber a água da Terra do que nós. Diamantes enormes podem estar chovendo em Júpiter e Saturno enquanto você assiste a este vídeo. Isso ocorre porque as tempestades com raios transformam metano em carbono, que endurece gradualmente à medida que cai e se transforma em diamantes. Abaixo das cabeças da Ilha de Páscoa, tem corpos escondidos. No século XX, arqueólogos desenterraram 2 das estátuas e encontraram corpos completos medindo 9 metros. Da próxima vez que estiver com dificuldade para se concentrar para estudar, tente mascar um chiclete. Um estudo descobriu que os participantes que mascaram chiclete durante um teste de memória conseguiram manter o foco por mais tempo do que aqueles que não o fizeram. O bom senso sugere que as árvores existiram antes da maioria dos animais, pois elas produzem oxigênio para respirarmos. Se você contasse isso a um tubarão, ele riria, pois as criaturas do mar já existiam muito antes das árvores. Os tubarões datam de cerca de 400 milhões de anos atrás, com as árvores surgindo cerca de 50 milhões de anos depois. Sim, eu quero ver uma risada de tubarão. Ouça com atenção da próxima vez que abrir as torneiras de água quente e fria, pois a água realmente produz sons diferentes dependendo da temperatura. O calor muda a espessura da água, que muda o tom do som que ela faz quando é derramada. Pode haver um novo suspeito para adicionar à lista dos policiais, e esse suspeito é um urso koala. Assim como os gorilas e chimpanzés têm impressões digitais semelhantes às dos humanos, os koalas fofinhos também têm. A fonte Comic Sans dividiu pessoas em todo o mundo por décadas e desenvolveu uma reputação de ser informal ou não profissional. Isso faz todo sentido dada sua criação, já que o designer Vincent Conner buscava inspiração em seus quadrinhos preferidos, como Watchmen. Pense na primeira coisa que vem à sua mente quando você ouve Transilvânia. São os vampiros, certo? Mas o autor do Drácula, Bram Stoker, na verdade nunca visitou a região montanhosa da Romênia, que consolidou a Transilvânia na lenda do vampiro para sempre. O primeiro jogo de futebol americano universitário ocorreu em 1869 e foi entre Rutgers e Princeton. Rutgers ganhou o jogo por 6-4. Se você está procurando um guarda-costas do reino animal, não procure mais. O gorila das montanhas pode levantar até 10 vezes seu próprio peso corporal, o que se traduz em um total de cerca de 1 tonelada. Isso o torna um dos mamíferos vivos mais fortes da Terra. Você já se perguntou como é dado o nome a uma cidade? Em Portland, tudo se resumiu a um cara ou coroa. Se a moeda tivesse caído ao contrário, hoje seria chamada de Boston, no Oregon. A Islândia está crescendo 5 centímetros a cada ano. Isso ocorre porque ela é dividida pelas placas tectônicas da América do Norte e da Europa. Assim, à medida que as placas se separam, maior ela fica. Uma pessoa vai passar em média impressionante 6 meses da vida esperando que o semáforo vermelho fique verde. O pobre amarelo nem sequer é mencionado. Os humanos são os únicos animais com queixo. Enquanto outros animais, como o chimpanzé, compartilham semelhanças com os humanos, como andar sobre 2 pernas ou ter uma mandíbula, nenhum tem aquele pedacinho de osso no meio da mandíbula inferior. Então, quando você estiver se sentindo para baixo, levante esse queixo.